Olá, meu nome é Deise Bisso e esse é mais um episódio da série Autocuidado em Casa. É uma série de textos e de vídeos aos quais eu compartilho algumas ferramentas que eu fui aprendendo ao longo dos anos dentro do meu processo de autocuidado e de autoconhecimento. O vídeo de hoje é um dos princípios mais importantes que a gente tem, que é cuidar do pensamento, firmar-se no pensamento positivo. E quando eu falo que ele é um dos princípios mais importantes, é que, na minha opinião, eu acho que ele atravessa todos os outros, que é estar atento aos nossos pensamentos. Então, partindo do princípio do seguinte: eu penso, eu sinto, eu crio. Eu penso, eu sinto e eu crio. A partir do momento em que a gente tem a consciência de que os nossos pensamentos eles têm um poder de influenciar ou até de criar os nossos sentimentos e de criar a nossa realidade, quando a gente começa a ter consciência da qualidade dos nossos pensamentos, isso é transformador. Eu vou falar para vocês que é de experiência própria, é transformador. Se a gente entender que os nossos pensamentos, mais as emoções, elas vão se transformar em sentimento, porque muitas das vezes, quando a gente não está consciente desse processo, o que a gente percebe de primeira são os nossos sentimentos, como a gente está. E o exercício que eu vou propor para vocês, o primeiro exercício, é de autopercepção. É de perceber como a gente está se sentindo e o que a gente está pensando. Então, por exemplo, vamos fazer esse exercício. Fecha os olhos, respira fundo. O que eu estou sentindo agora? Que sentimento é esse que está dentro de mim? Ele é bom ou ruim? Qual é o pensamento que eu estou tendo agora? E quando eu dou esse estalo de qual é o pensamento que eu estou tendo agora, é que muito provavelmente o pensamento que a gente está tendo a partir do momento em que a gente está percebendo que a gente está sentindo aquilo, ele é um pensamento gatilho. Ele é o pensamento que está gerando esse sentimento. Então, muitas das vezes em que eu estou triste, ou eu estou angustiada, ou eu estou irritada, e eu me percebo nessa situação, fecho os olhos, respiro fundo. O que é que eu estou pensando? Putz, é isso. Percebi. Perceber sempre é o primeiro passo. Tomar consciência dos pensamentos é sempre o primeiro passo. Mas e agora, Deise? O que é que eu vou fazer para poder transformar esses pensamentos, né? A primeira coisa é o seguinte, é estar atento à qualidade das palavras. Então, por exemplo, a minha palavra da vez nesse momento é transformar a palavra difícil em desafiadora. Para mim, são palavras que têm o mesmo sentido, difícil e desafiador, mas que a conotação tem diferente. O que é difícil, eu não vou conseguir fazer. E o que é desafiador, eu vou conseguir passar. Eu vou conseguir fazer. Sabe? Isso vai ser apenas uma fase, entendeu? Então, para mim, o desafiador, ela tem uma conotação positiva e o difícil tem negativo. Então, eu tenho feito muito esse processo de quando eu penso a palavra difícil, eu coloco a palavra desafiador e tenho atenção ao que eu estou falando. Então, por exemplo, algumas das palavras em que eu até citei lá no meu post do Instagram. De difícil para desafiador, duro para rigoroso, mandar para pedir, solicitar, pena, mudar por compaixão e insistir, mudar por incentivar. São palavras que têm uma outra energia e entendendo que tudo é energia dentro do nosso processo de existência aqui na Terra, os nossos pensamentos não são uma coisa diferente. E é um ciclo. Bons pensamentos, bons sentimentos, boas palavras. E vice-versa.
boas palavras, bons pensamentos, bons sentimentos. Porque aquilo que está mais imediato para a gente, o que a gente mais percebe, são os nossos sentimentos. Para a gente poder perceber os nossos pensamentos, precisa de um exercício. Por isso que também é muito, muito importante exercitar o silêncio. Escutar o outro falar, deixar o outro falar por inteiro. Silenciar a nossa mente. Dentro de um processo ativo ou de um processo de meditação, por exemplo. Para mim, silenciar a mente dentro de uma conversa, nem tanto nos atendimentos, acho que nos atendimentos eu acho que eu já me coloco dentro desse processo de sempre escutar primeiro, para eu não preciso dar uma resposta dentro dos atendimentos. Mas dentro de, sei lá, nas reuniões, às vezes, que muitas vezes é esperado em que você responda alguma coisa, tem algumas reuniões em que você percebe que a energia do lugar é para você ficar calada. Assim, eu tô me colocando, né? Então, uma coisa que eu aprendi a fazer foi, por exemplo, eu tenho um anel dentro da minha bolsa, que é esse aqui, que tem uma lápis lazuli, em que eu boto no meu dedo. E eu fico a reunião inteira tocando na pedra. Esse movimento de tocar na pedra me ajuda a lembrar conscientemente de que neste momento eu preciso ficar calado. Eu preciso escutar. Eu preciso permanecer calada. E isso, gente, assim, pra mim, como uma pessoa que é muito expressiva, isso é bem desafiador. Então, quando eu não tô com esse anel, eu faço uma outra coisa que eu sempre tenho esse anel aqui no meu dedo. Eu mudo ele de dedo, porque ele fica estranho no meu dedo, e eu fico tocando nele também. Isso significa pra mim que eu, naquele momento, eu sei que por mais que eu tenha uma ânsia de falar, eu preciso escutar. Eu preciso exercitar o silêncio. Isso, gente, não é uma tarefa muito fácil, assim. E aí, o que eu acho que eu poderia também compartilhar aqui com vocês, dentro desses processos de estar atento e de usar o anel ou de qualquer uma dessas coisas, se tiver, assim, a cabeça muito barulhenta, eu sou o tipo de pessoa em que minha cabeça, ela tá o tempo inteiro, tipo... Eu tenho milhões de ideias, milhões de pensamentos. Vou pro passado, vou pro futuro, vou pro presente, assim. Às vezes é até difícil para mim mesma estar dentro da minha cabeça. Mas uma coisa que me ajuda, e eu vou falar para vocês que assim, é desde adolescente, que é escrever em diário. Eu escrevo muita coisa. Inclusive esse aqui, ele tá assim, a 2 páginas para acabar, assim, tipo, eu escrevo muito, muito. Aqui, assim, é o registro de boa parte dos meus pensamentos. Isso me ajuda a esvaziar a mente. É tipo, tá, coloquei tudo que tava aqui, tudo que tava me angustiando, tudo que tava me gerando ansiedade, pá, botei aqui. Em algum momento eu posso ler, eu posso não ler, não importa, mas tá aqui. Canalizei, botei pra cá. Outras pessoas vão ter a pintura, vão ter a música, pessoas que conseguem tocar instrumentos musicais, pegam um violão e de repente sai uma música, fazer poesia, fazer contos. Então todas essas formas de expressão de arte são excelentes formas de a gente canalizar muitos dos nossos pensamentos. Mas uma coisa para mim é muito clara ao longo do meu percurso, que é, tem momentos em que a gente vai poder fazer esse autocuidado. Tem outros que a gente vai precisar de ajuda. E assim, respirem fundo e contem com essas pessoas que podem te ajudar. Pode ser um familiar ou um amigo mais próximo, no qual você pode conversar sobre os seus pensamentos sem se sentir julgado, se sentindo acolhido. Ou então, se você acha que está naquele momento em que de fato precisa virar a chavezinha e não está conseguindo virar a chavezinha, procura um atendimento mais especializado. Dentro do meu processo foram fundamentais as terapias que eu fiz, né? A minha terapeuta, a minha psicóloga, ela me ajudou
imensamente. Vou contar até uma coisa para vocês. Eu descobri quando eu estava muito, muito, muito depressiva que eu manipulava todas as minhas terapias. Como eu sou psicóloga e boa parte das terapias que eu fazia eu conhecia a teoria, foi o meu médico chinês que ele falou assim: você é muito inteligente, você manipula tudo. Você manipula, você diz o que o outro quer ouvir. E aí eu fui procurar essa psicóloga, que é a Wendy, que ela me ajudou assim imensamente, porque além dela ser psicodramatista, ela trabalhava com uma outra abordagem que eu nunca tinha estudado, que é EMDR. Nunca estudei, nunca li. Isso para mim era fundamental, porque eu não sabia exatamente o que é que ela estava fazendo. E aí eu me permitia mais, eu tipo esvaziava a parte conceitual da terapia para mim. E ela assim, ela me ajudou muito. E aí eu nem vou falar de todos os meus mestres na ordem, né? Porque todos eles, o Bruno, a Lili, a Eli, todos eles, o que eles mais me ajudaram a fazer foi perceber a qualidade do meu pensamento. E a perceber a qualidade do meu pensamento e o sentimento que eu estava gerando a partir do meu pensamento. Então, assim, se tá muito difícil para você fazer essa viradinha de chave sozinho, né? De você perceber o seu pensamento, perceber o seu sentimento, perceber o seu pensamento e mudá-lo, procura ajuda. Procura mesmo, porque como eu falei em algum dos meus posts, existem anjos cuidando da gente e muitas vezes eles estão muito perto. Talvez esse devia ser o primeiro princípio que eu devia ter falado, porque para mim eu acho que ele é o mais importante. Todos os outros, eles são atravessados por esse, da importância da gente cuidar do nosso pensamento. Mas eu queria organizar melhor isso, porque uma coisa é você fazer na prática, outra coisa é você compartilhar aqui, né? Nessa coisa que para mim ainda é muito novo. Então é isso, gente, assim, se vocês tiverem sugestões de o que vocês fazem para o cuidar do pensamento de vocês. Aí eu lembrei de uma outra coisa também que eu faço, quando eu tô, assim, eu não tô conseguindo dar conta, eu não tô conseguindo transformar, eu boto uma música. Eu boto uma música das Spice. Eu boto uma música que eu dance, em que eu mexo o meu corpo e que eu cante e que eu me divirta. E isso muda muito a minha energia e muda muito a energia do meu pensamento. E aí eu consigo seguir um pouco mais leve. E aí quando for no momento apropriado de uma terapia, então, né, numa conversa com a minha correspondente ou com o meu mestre lá da ordem, eu consigo compartilhar um pouco melhor das coisas que tem passado na minha mente. E que uma coisa para mim é muito real. Tudo que eu penso, que eu sinto, ela se transforma em realidade. E assim, eu sou imensamente grata a tudo isso que está acontecendo, inclusive estar fazendo esse vídeo, porque foi uma coisa que eu fui construindo ao longo dos meus pensamentos. Fico um pouco envergonhada de compartilhar essas coisas, porque elas ao mesmo tempo são muito íntimas, né? Mas é isso, gente. Todos esses vídeos, eles vão ficar gravados no YouTube e no IGTV. Os que tiverem até 15 minutos, mas todos vão ficar no YouTube. E, por favor, compartilhem, comentem quais são os exercícios que vocês fazem, quais são os seus processos, as suas dificuldades. Quem sabe a gente não consegue ampliar mais essa discussão, né? É isso, até o próximo vídeo. Se você não me segue, me siga, tanto no Instagram quanto no YouTube. E até o próximo episódio. Um beijo.